A Gláucia já entrou? Tô aqui faz tempo já. Ah, então tá bom. Tá. Então a gente vai começar com a leitura da Marisa. Hoje, boa noite a todos. Muito gostoso de ver vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, o texto que eu escolhi hoje foi de Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. E o item é Varrendo o Quintal. Na vida, não importa o que acontece com você ou de onde você veio. O que importa é o que você faz com o que lhe acontece e com o que lhe foi dado. A única maneira de fazer algo espetacular é usando tudo isso em seu proveito. Ryan Holiday. O nosso progresso está diretamente ligado à maneira como reagimos aos problemas que nos ocorrem. Vivemos num mundo em que as dificuldades são esperadas e até necessárias ao nosso desenvolvimento humano. Raramente o homem cresce sem que algum obstáculo o impulsione a superar os seus próprios limites. Viver é expandir-se. Mesmo assim, há muitos de nós encolhemos quando surgem as dificuldades. A maneira de interpretar os obstáculos fará toda a diferença para chegarmos à vitória ou ao fracasso. Podemos enxergar as barreiras como problemas ou como desafios. Dependendo da maneira como olhamos os fatos que nos acontecem, os resultados poderão ser muito diferentes. Quando encontramos o nosso olhar no que nos aconteceu, geralmente ficamos presos aos sentimentos de pesar pelo ocorrido. Isso pode nos levar a um estado de apatia e imobilismo diante do revés, deixando as coisas como estão, numa espécie de fatalismo, que apenas tende a agravar nossos males. Permanecendo assim, estaremos nos encolhendo diante de um fato que está exigindo de nós exatamente a atitude oposta, a da expansão. Por isso, a melhor atitude, aquela que pode nos levar à solução da diversidade, deve ser concentrar não na dificuldade em si, mas naquilo que podemos fazer diante do que nos sucedeu. Esse olhar é libertador, porque faz com que quebramos os limites do problema, indo ao encontro das soluções que estão no estágio seguinte a ele próprio. É para lá que a vida quer nos levar, nos chamando ao crescimento. Atender a esse chamado é fundamental para quem não deseja passar a existência atolado em problemas. E ninguém virá nos salvar, fazer com que nos compete, pois a obra da nossa vida é exclusivamente nossa. Então, façamos dela uma obra de arte, que exige não apenas talento, mas esforço, persistência, aprimoramento, flexibilidade, estratégia, vontade firme de não passar a vida sendo vítima das circunstâncias, mas senhor do próprio destino. Mãos à obra, pois não existe a chance de os obstáculos deixarem de ser obstáculos por inércia nossa. Comecemos com o que temos e de onde estamos. Olhemos firme onde queremos chegar e o que precisa ser feito para tanto. Não gastemos tempo e energia com reclamações, culpas, fatalismos que nos modificam as dificuldades e só atrasam a nossa vida. Façamos o que precisa ser feito. Não vamos adiar, enrolar, postergar, esperar, dormir. Não cultivemos penas de nós mesmos. Encontremos razões para nos orgulhar da capacidade de transformar a dor em progresso. Conta-se que, certa feita, um amigo surpreendeu Chico Xavier varrendo o quintal da casa e cantarolando o conhecido samba intitulado Volta por Cima.
em cuja letra vamos encontrar a proposta do levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E dá volta por cima. Ante a surpresa do amigo, Chico Xavier se antecipou e disse que a música deveria ser o hino de todos aqueles que caiu no sofrimento. Por via das dúvidas, vamos reproduzir a letra para irmos varrendo a poeira e vou ler. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar-lhe a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. É muito bom a gente poder se encontrar aqui, né? Por um momento, uma situação atípica, nós estamos fazendo o isolamento social, mas por um bom motivo também, né? Como prevenção. E graças a Deus, nós temos a tecnologia ao nosso lado, né? Que deu para a gente se unir para fazer as reuniões. E também nós continuamos juntos em pensamentos e espiritualmente. Então, nós começamos a reunião hoje com uma leitura de um texto muito bom da Marisa, né? Na sequência, nós teremos o Eduardo fazendo o evangelho para a gente. Temos também tem uma coisa diferente da reunião que a gente fazia na casa, nas segundas-feiras. Antes da vibração, nós temos um relaxamento. Então, hoje, quem vai conduzir o relaxamento para a gente vai ser a Gláucia. Depois teremos as vibrações, a fluidificação das águas e o passe coletivo. Quem quiser fazer aquela listinha, que nem a gente fazia lá na casa, colocava o nome no caderno, ou fazer uma listinha para deixar junto à água que vai ser fluidificada, na hora da vibração direciona o pensamento para aqueles nomes que colocou ali, e com certeza eles vão receber muito. Então agora eu convido a todos a fechar os olhos, vamos elevando o nosso pensamento, nos ligando a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade, pedindo entendimento, orientação, para que os nossos sentimentos se harmonizem e tenhamos um ótimo aproveitamento da reunião. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigada, uma ótima reunião para todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que tenhamos uma reunião de muito proveito, de muita luz, que o nosso Pai possa nos iluminar para uma melhor compreensão daquilo que Jesus nos trouxe em suas lições. Hoje nós veremos uma lição que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Veremos com mais atenção seus itens de 11 a 13, que tem como título Não julgueis para não serdes julgados. Toda essa lição da espiritualidade se dá em interpretação a uma passagem de Jesus que está descrita em João, capítulo 8, versículos 3 a 11, e também em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Tá? Eu vou ler essa passagem para que a gente consiga visualizar bem toda a circunstância que o ensinamento se deu. Os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-lhe e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse de volta: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. E temos o complemento depois, que é: Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. É uma lição um pouquinho extensa, mas que é de fundamental importância nós passarmos por cada uma de suas palavrinhas para entendermos bem o que Jesus quis nos ensinar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, é uma lição que nos mostra como devemos lidar com os erros alheios e, mais ainda, com os nossos próprios erros. E é também uma passagem riquíssima de significados, pois nos traz inúmeras lições. Com ela, nós podemos aprender com a figura daquela pobre mulher que estava sendo apedrejada. Nós podemos aprender com a figura daqueles que estavam apedrejando. E, claro, nós podemos aprender com a figura, com a conduta do próprio Jesus naquela ocasião. Primeiramente, vamos olhar a conduta daqueles que apedrejavam a mulher. Vamos procurar aprender com ela. Jesus nos pede para julgarmos os nossos próprios defeitos antes de julgarmos os defeitos alheios. Até mesmo porque, na maioria das vezes, os nossos defeitos são muito maiores do que aqueles que costumamos identificar e apontar nos outros. Somos donos de nossas próprias condutas, não das condutas alheias. Essas, diz a espiritualidade, pertencem somente ao nosso próximo, pertencem somente ao seu livre arbítrio. De modo que não nos cabe ficarmos restringindo a liberdade que foi dada por Deus a todos nós, inclusive ao nosso semelhante, inclusive a liberdade de errar. Se Deus permitiu os erros aos seus filhos, nos deu essa liberdade, quem somos nós para restringirmos, para condená-los no nosso próximo? O que não quer dizer, em absoluto, que nós não devemos ver a maldade aonde ela existe, de que devemos ver o bem mesmo aonde o mal está prevalecendo. Nós podemos sim perceber este mal, mas a espiritualidade nos ensina que nós devemos fazer isso sem que tenhamos um sentimento de satisfação, de maledicência, de maldade, ou até mesmo de menosprezo pelo nosso semelhante.
Nós podemos percebê-lo, acima de tudo, para que nós tenhamos aquilo como um exemplo negativo para as nossas vidas. Para que possamos, observando aquele erro, procurar entender que aquilo não serve para nós. Então, até para fins de exemplificação, aquele erro observado no nosso próximo é importante. Consta desse item um trechinho que eu vou ler exatamente como que é, devido à sua significância. Temos o dever de agir quando um bem deverá disso resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, nós devemos sim identificar o mal aonde ele existe. Devemos sim rechaçar o mal aonde ele existe, para que o bem prevaleça. O próprio Jesus o fez quando necessário, de forma enérgica, inclusive, mas sem jamais cair em violência. A exemplo daquilo que ocorreu quando ele repeliu aqueles mercadores que encontravam-se no templo, fazendo dinheiro com a fé alheia, num lugar sagrado, com venda de animais para o sacrifício. Além disso, nós também não podemos pensar que nós devemos sofrer as consequências dos erros alheios ou deixar que outras pessoas sofram as consequências dos erros alheios passivamente, sem nada falar. Nós devemos, na verdade, agir. Nós devemos, sim, atuar diante desses erros, desde que o façamos de uma forma refletida e com toda a moderação possível, inclusive de modo a contribuir para que aquela pessoa reflita daquilo que ela está fazendo, para que ela não cometa mais aquele erro. Mas sempre de forma refletida e com a moderação exemplificada por Jesus. Mas para que tudo isso se torne um pouco mais factível para nós, nós precisamos compreender melhor todo o contexto que nós, enquanto seres, enquanto espíritos que somos, todo o contexto que nos encontramos. Todos nós somos seres espirituais eternos, que vêm reencarnando sucessivamente na matéria, justamente em busca de aprendizados. Seres que nada mais são do que irmãos igualmente criados por Deus e que, por essa razão, detêm as mesmas oportunidades de aprendizado devido à sua justiça. Irmãos que estão buscando, pelo aprimoramento moral, espiritual e intelectual, da mesma forma que nós estamos buscando também, mas que também possui inúmeros defeitos, da mesma forma que nós ainda possuímos. E claro, irmãos que se diferenciam de nós nesse momento apenas pelo fato de estarmos em estágios diferentes dessa jornada evolutiva, que todos nós estamos submetidos. Compreendendo tudo isso, nós conseguiremos ver o nosso irmão de uma outra maneira, e a compreensão nos será muito mais natural. Fazendo isso, com certeza, nós nos colocaremos no caminho correto e nos ficaremos um pouco mais atentos e passaremos a ficar um pouco mais preocupados em nos tornarmos um pouco melhores dia após dia. Uma reflexão que a própria espiritualidade nos propõe para que a gente possa fazer esse exercício é nos perguntarmos com toda a sinceridade possível e sem nenhum medo
né, no final do dia, ali, no descanso do nosso lar, se faltamos com algum dever com alguém, se alguém tem algum motivo para reclamar do que nós fizemos com ele, né? Ou ainda se fizemos alguma coisa que condenaríamos em nosso próximo. Uma conscientização que, sem dúvida nenhuma, nos permitirá o passo seguinte, que é o passo fundamental, que é a prática desse aprendizado. Não podemos deixar de nos posicionar diante daquilo que nós concebemos como correto, daquilo que nós nos conscientizamos que deva ser perseguido. Cair no comodismo, cair no sentimento de que nós não somos capazes. Nós somente avançaremos se nós tivermos coragem e perseverança de enfrentarmos as nossas imperfeições, buscando por atitudes que as superem pouco a pouco, gradativamente, mesmo que seja bem devagar, como realmente o é. Outra conduta interessante a verificarmos naqueles que apedrejavam, né, que ainda nós estamos analisando aqueles que estavam apedrejando a pobre mulher, é a conduta que eles tiveram de arrependimento naquele instante. Quando Jesus chama a atenção deles do que estava acontecendo, eles param por um instante, refletem e, ao final disso, acabam largando as suas pedras. E o curioso que Jesus coloca, né, que a situação nos mostra, que isso acontece primeiramente com os mais velhos, que nada mais são que os mais sábios. Então, todos eles se dão conta do equívoco que estava sendo cometido quando Jesus chama a atenção a eles daquilo que está sendo feito de forma impensada, de forma irrefletida. Uma outra lição que também podemos extrair daqui é que não é porque alguns começaram a apedrejar alguma pessoa, e no caso ali eram religiosos daquela época, aqueles que eram detentores da moralidade, né? Não é porque essas pessoas começaram a apedrejar que nós também devemos apedrejar logo atrás dela, sob pena de cometermos injustiças para aquele nosso irmão, né? Afinal de contas, nós erraremos primeiro porque não podemos julgar e condenar pessoas, mas quanto muito apenas as suas ideias. E segundo, erraremos porque não conhecemos todos os fatos, mas apenas os fatos daqueles que são apresentados por aqueles que se propõem ao apedrejamento. Não sabemos sequer a versão daquele que está sendo apedrejado. Então, se nós partirmos para isso de forma irrefletida, né, naquilo que chamam até de efeito manada, nós podemos estar certo que nós estaremos errando sempre. Visto isso acerca da conduta daqueles que apedrejavam, vamos refletir um pouquinho referente à conduta de quem estava sendo apedrejado, que era aquela pobre mulher, né? Qual lição nós tiramos disso? Mesmo que estejamos numa situação aflitiva, nós podemos estar certos que Jesus estará olhando por nós. Da mesma forma que ele fez com aquela mulher, ele também estará nos acolhendo, nos reerguendo e nos incentivando quando das nossas dificuldades, quando estivermos sendo apedrejados por todos os lados. Aprendemos com essa mulher ainda que o Senhor de nossas condenações somos nós mesmos.
É a nossa consciência que dirá onde nós erramos, que cobrará por novas atitudes, não a consciência alheia. Nesse episódio, nem mesmo Jesus, em sua grandeza, fez o apontamento. Ele simplesmente incentivou a mulher a seguir adiante para que ela desse conta daquilo que era necessário dali por diante. E isso tudo porque somente dessa maneira, né, com esse nosso arrependimento, nós entenderemos meritoriamente pela necessidade do reparo. Porque senão a lei de causa e efeito perderia sentido. Ela não seria meritória, né? Nós não buscaremos pelo reparo conscientemente. Nós simplesmente estaremos sujeitos àquilo que os outros nos determinam, nos julgam e condenam. Aí, nós chegamos, claro, na conduta de Jesus, né? Que além de demonstrar essa atuação da divindade junto a nós, nos auxiliando, nos ajudando nas situações mais dolorosas de nossas vidas, ele nos ensina, sobretudo, da necessidade de agirmos em favor daqueles que estão em dificuldades, sejam eles quem forem, mesmo um desconhecido. Nós temos essa obrigação de agirmos em favor daquela pessoa que está em dificuldade. Não podemos, de maneira alguma, nos omitirmos diante de uma agressão, de uma opressão, de um maltrato, seja ele qual for. Se estamos diante de uma situação dessa, nós precisamos, e a espiritualidade nos chama mais atenção, mais uma vez, empregar todas as virtudes que nós já adquirimos até então em favor do nosso semelhante. Então, compartilhar as nossas virtudes, não guardar apenas para nós. Justamente para que ela possa sair daquela situação o menos ferido possível e com uma palavra de amor para que ela possa reunir forças para reagir daquele momento em diante. Ou seja, não devemos repelir apenas o mal que nos atinge. Nós devemos, conforme Jesus nos exemplifica, repelir o mal imposto aos nossos irmãos. Nem que para isso nós adentremos embaixo dessa chuva de pedras que ele está submetido. Perante os agressores, Jesus também foi de fundamental importância para nos trazer uma outra lição, né? Afinal, foram as suas palavras ditas ali, depois de muita reflexão e de muito calma, como vimos, ele desenhava na areia enquanto estavam jogando as pedras. Foram as suas palavras que fizeram os agressores pensarem e pararem com as agressões. Portanto, se nós temos alguma palavra para levar aos agressores, que são apenas irmãos que não estão devidamente no seu juízo perfeito naquele instante, que façamos como Jesus, no intuito que o mal cesse, porque o mal feito ao nosso irmão também é um mal que deve nos atingir. Fazendo uso efetivo de todas essas lições, se nós abraçarmos verdadeiramente todos esses ensinamentos trazidos por Jesus e pela espiritualidade maior, quando da codificação, nós conseguiremos avançar a passos largos em nossa jornada evolutiva. Ainda mais nesse momento tão especial que atravessamos, né? Onde estamos sendo submetidos a lições de grande intensidade, que vão exigir certamente muito mais vigilância de nossa parte
para que tenhamos a conduta correta perante ao nosso próximo, perante, mesmo que esse próximo seja um desconhecido, né? Alguém que não faça parte do nosso meio. É hora de praticarmos o amor e a caridade conforme Jesus nos ensinou nessa passagem, inclusive, em favor de nós mesmos, em favor do nosso próximo e mais, em favor de toda a humanidade. Nós conseguimos, sim, contribuir positivamente com tudo isso. Nós já vimos que até com as nossas preces, as nossas vibrações, nós conseguimos levar alívio aos nossos irmãos. Que Jesus possa nos amparar e nos orientar para que tenhamos, nesses seus exemplos maravilhosos e tão ricos, as nossas condutas daqui por diante. Que assim seja. Que todos tenham um excelente atendimento. Boa noite. Depois, mais abastecidos que estamos pelas palavras do Mestre Jesus, convido a todos a fechar os seus olhos, respirar profundamente e conforme vamos respirando, vamos imaginando uma luz no alto de nossa cabeça, que vai entrando por todo o nosso corpo, e assim vamos respirando. Essa luz toma conta de todo o nosso ser, entra pela nossa corrente sanguínea, agora somos luz, todas nossas células do nosso corpo, em harmonia com essas luzes que nos envolvem, levando o nosso pensamento a nosso Pai Criador, a todos os espíritos de luz que nos rodeiam e nos auxiliam. Tudo em nós neste instante é calma, é equilíbrio, é serenidade. E pouco a pouco, à medida que vamos respirando, vamos deixando de lado nossos medos, nossas angústias, deixando apenas o amor em nós. E aos poucos também vamos nos transportando por um caminho florido, com sons de pássaros, o cheiro da relva, o céu muito limpo, uma suave brisa toca em nosso rosto, com uma agradável Glaucia, parou o som. Ela travou, você viu? Alguém pode continuar? Cecília, você pode continuar? Você que está mais habituada? Continuo, sim. Bom, ela voltou. Gláucia, você continua? Parou? Não voltou, não. Não? Bom, então vamos lá. Retomando, então, vamos deixando a nossa mente novamente focar na imagem de um jardim, onde sentimos o perfume das flores, onde sentimos a relva aos nossos pés,
ouvindo o canto dos pássaros. Vamos deixando que esta imagem se forme em nossa mente, trazendo-nos fortalecimento, revigorando nossa fé, deixando que esta imagem nos traga segurança, bem-estar. E esta luz que está nos inundando a mente, o corpo, sabemos que ela vem de Deus, de Jesus. E nesse instante ela nos envolve e nos traz tudo o que é necessário para o nosso refazimento, para que tenhamos paciência, para que sejamos fortalecidos para essas nossas lutas e assim renovadas as nossas esperanças, fortalecidos que estamos. Vamos conservando este estado da alma, esse estado de relaxamento físico, e vamos acompanhar as vibrações da noite, que a Ana fará para nós agora. Então, neste momento, vamos pedindo ao nosso amado Mestre que Ele permita que a espiritualidade conduza os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos através das vibrações. Vamos começar vibrando pelo nosso planeta. Uma luz muito clara, muito forte. Uma luz que higieniza, energiza e chega a todos os lugares, a todos os pontos do nosso planeta. Vibremos por toda a humanidade, por paciência, empatia, esperança, equilíbrio. Gratidão para os nossos espíritos protetores e benfeitores espirituais. Para todos os nossos irmãos que se encontram doentes, para os nossos idosos, vibremos saúde, fé, muito amor. Para os nossos jovens e nossas crianças, proteção. Vibremos por todos os profissionais da saúde, dos serviços essenciais e suas famílias. Vibremos a nossa eterna gratidão. Vibremos muita força, muita proteção. Vibremos pelos nossos lares, por todos aqueles que amamos. Vibremos pelos lares de nossos familiares, vizinhos, amigos. Vibremos pelas pessoas que se encontram ausentes de seus lares por algum motivo. Vibremos por paz, amor e indulgência. Vibremos pelos nomes que colocamos junto nos papéis para que recebam forças e se restabeleçam. Vibremos por nós mesmos, resignação, resiliência e muita fé. Neste momento, vibremos pela fluidificação das águas que colocamos junto a nós. E agora que estamos prontos, vamos nos colocar
à disposição da espiritualidade para receber o passe coletivo. Com o nosso corpo muito receptivo, vamos renovando as nossas energias, nos fortalecendo e equilibrando nossas emoções. Graças a Deus. E para encerrarmos, continuamos nos ligado com Deus e vamos fazer a nossa prece. Que para essa semana tenhamos forças para lutar pelos nossos sonhos, fé e equilíbrio para enfrentarmos os momentos difíceis, coragem para reconhecer nossos erros, gratidão por todas as bênçãos e oportunidades que chegarem até nós, amor para com o nosso próximo, Deus para nos livrar e proteger de todo o mal. Obrigada, Pai, por toda a sua misericórdia. Que assim seja. E assim vamos finalizando a nossa reunião. Que todos tenham uma semana abençoada. Que tenhamos uma semana com notícias boas. E que logo a gente possa estar junto novamente na nossa casa. Muito obrigada a todos e boa semana. Obrigado. Que seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Vou te ligar, Cecília. Tchau, Márcia. Tchau, Boa gente. noite, amigos. Tchau, Belzinho. Tchau, Maria.